Nossas Bíblias, no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Deus tem colocado um tema no meu coração, e o tema que eu quero transmitir ao coração da igreja é o despertar de um avivamento. Quero falar sobre esse tema, o despertar de um avivamento, baseado no texto de Lucas, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus, que eu estou encontrando. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. A minha tradução é uma tradução Revista Atualizada de Almeida. Diz assim. Verso 1. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra, Deus, que foi colocada ao meu coração e foi lida nesta noite ao coração da tua igreja. Que o teu Espírito possa fluir em cada vida, em cada coração, esta mensagem. Que ela possa produzir o resultado na qual ela é enviada nesta noite. Fale comigo, fale com a tua igreja, fale com o Senhor, com esses nossos amigos, irmãos, que assistem através da nossa mídia, Senhor. Alcance este lar, esta família, alcance de uma forma toda especial, para que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero discorrer nesse texto, mas pensando um pouco sobre na condição que vivemos nesses dias atuais. Tudo que nós estamos escutando nos decorrer dos dias mostra o quanto pairou sobre a igreja, sobre nós cristãos, um sono que nos deixa desapercebidos pelos fatos, não só que Jesus está voltando, mas pelos fatos de que tudo que está sendo afligido e jogado para esta sociedade é para destruir e valorizar
os nossos conceitos, a nossa fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. É despejado todas as coisas para que você não venha acreditar nos textos da palavra do Senhor e na mensagem que é transmitida a vocês no decorrer dos dias. Então é bem verdade que nós, muitas das vezes, nos encontramos sonolentos, nos encontramos totalmente sem forças, medrosos, fracassados, nos sentimos muitas das vezes indecisos e sem vontade de seguir o Mestre, de permanecer e de continuar. Nesses últimos dias eu tenho visto e escutado tanto de pessoas dizendo que o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, ela não muda mais ninguém. Tanto nesses dias atuais eu tenho ouvido muitas vezes as pessoas dizerem que o Evangelho de Cristo mudou. O Evangelho de Cristo não é mais aquele Evangelho que mudava as pessoas, que transformava as pessoas, mas é um Evangelho totalmente voltado para as posições sociais, num contexto artístico, num contexto de apresentações. E é bem verdade que isso fez com que nós ficássemos no nosso canto, no nosso barco, na nossa praia, sem vontade alguma de tentar novamente. Nos últimos dias eu ouvi muitos relatos, e eu falo últimos dias, desde os tempos da pandemia até hoje, eu tenho visto muitos relatos de pessoas que outrora que outrora tinham um avivamento de Deus no coração, e hoje não tem vontade de fazer mais nada. Isso no âmbito do reino, isso no âmbito das suas próprias decisões do dia a dia. Perdeu-se a vontade, perdeu-se o desejo, perdeu-se a paixão, perdeu-se a alegria, e estamos hoje vivendo o fracasso de um povo que outrora viveu o maior despertamento de todos os tempos. É dolorido, é com muito sentimento e com muito pesar que digo que hoje precisamos de um despertar de Deus em nossas vidas, de um avivamento que traga algo para que nos dê sentido e vontade de fazer alguma coisa, seja para o reino, seja para nós, seja para a nossa família, seja para alguém. Perdeu-se o desejo, perdeu-se a vontade, perdeu-se o ânimo. Eu estava aqui no nosso culto domingo, culto maravilhoso do congresso da Jubrac, mensagem de Deus, vidas sendo salvas, se entregando a Jesus. E eu saí daquele culto, estou até hoje, após aquele culto, eu estou até hoje pensando o que tem sentido para mim. Porque a gente se empolga, num culto daquele a gente se empolga, a gente é impactado, a gente fala assim conosco mesmo: nossa Deus, eu quero que o Senhor me use mais, que o Senhor me leve de uma forma para que pessoas sejam salvas através da minha vida, através da palavra. E parece que quando passa o culto, vem a semana, a gente volta na sonolência espiritual. Se eu olhar para mim essa semana do que eu fiz para Deus, do tempo que eu tirei para falar de Jesus para alguém, foi mínimo, para não dizer zero. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração esse texto da pesca maravilhosa, que não tem nada de pesca maravilhosa aqui. Não é esta a ênfase que o texto nos mostra. Esta epígrafe é uma epígrafe colocada por João Ferreira de Almeida. Mas o texto não tem nada de estrondoso
para nos dizer da pesca sendo tão maravilhosa assim. A ênfase do texto é a mudança que o texto provoca, ou melhor, a mudança que Jesus provoca naqueles que estão ouvindo a sua palavra. Falar de avivamento sem palavra não tem avivamento. Eu me recordo de quando Elias estava diante dos profetas de Baal e que ele fez aquele desafio. Falar de avivamento é falar de desafio. Falar de avivamento é nos colocar em desafios. E Cristo nos coloca em desafios. Elias estava diante dos profetas de Baal e tinha um altar que estava todo destruído. E a primeira coisa que Elias faz é reparar o altar. É colocar pedras sobre pedras em cima do altar. Era ter o cuidado de organizar o altar. Porque altar, para Deus, tem um significado muito grande. O altar, para Deus, significa a minha vida e a tua vida. A gente se empolga com tantas coisas, a gente se debruça de tantas coisas. Das coisas que Cristo pode fazer por nós. Das coisas que Cristo faz através da nossa oração, através do nosso clamor. Mas, muitas das vezes, nós não nos projetamos a reparar o nosso altar. Resposta de Deus, ela vem. Milagres de Deus acontece. Mas o avivamento de Deus precisa primeiro reparar o altar. Organizar a vida. Fazer reflexões da vida. Não da vida secular, da vida do meu dia a dia, do meu trabalho, daquilo que eu faço no meu dia. Fazer reflexões da minha vida com Deus. Altar é vida com Deus. É olhar para a minha vida e ver se precisa de alguns reparos para que eu possa ter uma vida com Deus. Uma vida de avivamento. Segunda coisa que Elias faz, para entrar aqui nessa leitura, Elias ele vai, após reparar o altar, ele vai fazer um rego, vai cavar uma valeta em volta do altar e vai derramar água sobre o altar e águas que pudessem cobrir aquela valeta que ele tinha feito. Isso nos demonstra que avivamento de Deus passa pela palavra do Senhor Jesus. Passa pela pregação da mensagem. Não dá para falar de Jesus sem conhecer a palavra de Jesus. Não dá para falar de Deus sem conhecer os princípios da palavra de Deus. Não dá para dizer que eu sirvo Jesus se eu não conheço a palavra de Jesus. Se eu não leio a palavra de Jesus. Se eu não estudo a palavra de Jesus. Se eu não me aprofundo na leitura da palavra de Jesus. E é por isso que, muitas das vezes, nós nos apegamos neste sono. E deixamos que o despertar de Deus fique para segundo planos em nossa vida. Elias faz isso, derrama água, e após o derramamento de água, após a reparação do altar, ele vai orar a Deus, e Deus assim vai conceder o fogo sobre aquele holocausto. Avivamento de Deus tem que ter oração, irmãos, tem que ter vida de oração. Nós estamos vivendo um novo tempo, e entendo assim, pastores da nossa igreja, o pastor Melk, o pastor Bira, entende assim, que a igreja do Itaim Paulista está passando por um processo de avivamento. E esse processo de avivamento, se vocês já observaram, tem palavra e oração. Você observa que no decorrer do culto nós temos palavra e oração. E que assim seja, palavra e oração. E que assim permaneça, palavra e oração. E esse texto, irmãos, eu vou me prender sobre a vida de Pedro, narrando aqui.
Se vocês voltar no texto de João, capítulo 1, vocês vão entender que esse encontro do capítulo 5 de Lucas não é o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus. No capítulo 1 de João, Pedro é apresentado, ou melhor, Simão, ele é apresentado a Jesus pelo seu irmão André. André, ele era um religioso. Ele era discípulo de João Batista. André, ele tinha uma aproximação mais verídica e mais sincera no decorrer dos escritos dos profetas. Porque André, ele recebia a mensagem de Deus através de João Batista. Que privilégio André tinha de ser discípulo de João. E André, ele está com João, quando João apresenta Jesus, quando Jesus passa numa certa situação, e João Batista diz, eis aí o Cordeiro. E André, ele observa esta mensagem de João e ele vai seguir Jesus. Ele abandona João para seguir Jesus, para saber aonde Jesus morava. E o texto de João narra lá o encontro de André com Jesus, que foi, assim, um encontro muito lindo. Para um homem que já tinha uma declinação para as coisas de Deus. André já tinha uma perspectiva das coisas de Deus. André, ele era um jovem que ele não só queria entender os tempos que Israel estava vivendo, mas quanto ele também esperava o Messias, e ele queria entender qual seria o tempo que as profecias se cumpririam. E ele vai até a casa de Jesus, Jesus o convida para estar em sua casa. Ele passa uma tarde tomando café com Jesus, uma tarde de um chá com Jesus, e Jesus faz uma explanação da palavra a André, e André sai dali impactado pelaquilo que Jesus tinha dito. Que pena que nós não temos o sermão de Jesus para André. Que pena que nós não temos o que Jesus pregou para André na sua casa. Mas o texto diz que André passou uma tarde inteira com Jesus e saiu de lá impactado. Isso é avivamento, irmãos. Avivamento é quando nós entendemos que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus, ela tem um significado na minha vida. Essa palavra que Jesus colocou no meu coração não é uma palavra aleatória. É uma palavra que tem significado para a tua vida nessa noite. André recebeu a mensagem e o texto vai dizer que ele vai encontrar Pedro, o seu irmão. É bem verdade que o avivamento, ele não é um mover individualizado. O avivamento, ele não é um mover que só realiza em mim. O avivamento, ele é algo que ele é compartilhado. Quando assim eu percebo, quando assim eu decido, quando assim eu quero. André vai partilhar do avivamento que ele está vivendo. Algo diferente que mudou o seu ser, o seu sentido da vida. O avivamento de Deus, a palavra de Jesus, ela tem que nos dar um sentido, irmãos. Um sentido de existência, de ser. Não é simplesmente escrever ou estar com uma faixa dizendo, eu amo Jesus. Eu sou cristão. Não é isso. Isso não é avivamento. O avivamento, ele tem que me dar um sentido de ser cristão. Um sentido de amar Jesus. Um sentido de não estou aqui pelo fato simplesmente da salvação em Cristo. Mas eu tenho que ter um sentido para isso. O que eu faço neste reino que Cristo me colocou, que Cristo me permitiu estar.
E André vai partilhar isso com Pedro e vai dizer, sem sombra de dúvida, porque a expressão de André é uma expressão sem sombra de dúvida alguma, para Pedro dizendo, Pedro, achei o Messias. André vai dizer para Pedro, eu achei o Messias, sem ter dúvida alguma do que ele tinha encontrado, do que ele tinha ouvido, do que ele tinha se projetado. André tinha certeza do que ele tinha achado. E André não tinha aprofundado num curso teológico para entender, não. Por tudo que tinha se pregado, por tudo que tinha se falado, Jesus não fez nenhum milagre para André acreditar em Jesus. Foi a palavra que Jesus disse. Foi aquela tarde que ele passou com Jesus. E aquela tarde não foi uma tarde nos melhores churrascaria, não. Não foi uma tarde num shopping center. Foi uma tarde em uma casa simples, com pessoas simples, mas que tinha uma riqueza muito enorme. Que André entendeu isso e disse para Pedro, eu achei o Messias. Isso é avivamento, é despertar para um avivamento. É quando você começa a ter nesse interior certezas. Pastor Mel que disse aqui que só aproxima de Deus quem crê que Deus existe, são certezas. Eu não sirvo a Jesus pelo fato de que os meus pais me ensinou, os meus pastores antigos me ensinou. Eu sirvo a Jesus porque eu tenho certeza de quem é Jesus para mim. Certezas. E André encontra Simão e fala, achei o Messias. Simão vai até Jesus. André leva Simão a Jesus. Irmãos, avivamento faz com que eu partilhe isso com a minha família. Avivamento faz com que eu chegue para os meus familiares e digo para eles, tem uma coisa melhor do que isso que você está vivendo. Mas só faz isso, irmãos, quem realmente entendeu o que Jesus representa e significa para ele e para ela. Eu me lembro que quando Jesus chegou na minha casa, meus pais viviam em guerra. Eu costumo dizer que a minha casa, antes de Jesus, era uma bacia hidrográfica do inferno, porque era irmão brigando com o irmão, pai brigando com meu pai brigando com a minha mãe, e não tenho vergonha de dizer isso. E eu lembro que quando Jesus chegou na minha casa, chegou através de uma tia, irmã do meu pai. Essa minha tia, ela era doidona. Ela vivia na droga, na malandragem, na criminalidade. Era uma tia que a família, os irmãos, nem queria estar perto. Ela andava só com quadrilha. Na época era quadrilhas, né? Nos anos 90. E aí Jesus encontrou ela no meio da criminalidade, da bandidagem, da droga, da heroína, do crack. Na época não era crack, era a cocaína, lança-perfume. Jesus encontrou minha tia lá. E aí a minha tia aceitou Jesus e aquilo foi uma bomba no coração dela. E aí ela, depois de ter aceitado Jesus, ela foi lá na casa do meu pai. E ela foi, eu lembro até hoje, eu era criança, eu tinha 6 anos de idade. E eu até me espantei com toda a empolgação dela. Porque ela entrou na minha casa e chegou para minha mãe e falou assim, olha, Jesus pode mudar a tua vida. E minha mãe, eu lembro que minha mãe chorava. E ela falou, olha, Jesus pode mudar a tua vida. Vocês sabem de onde eu vim.
E ela falava com uma autoridade, mas não era uma autoridade dela. E eu lembro que ela passou uma tarde com a minha mãe, e a gente tudo, e eu e meus irmãos ficava tudo ali olhando minha mãe chorar, e não entendia por que minha mãe estava chorando. E aí ela desceu, eu lembro que meu avô, o pai dela, ele morava nos fundos da minha casa. E ela desceu pelo quintal e foi até a casa do pai dela, do meu avô. E chegou lá, ela olhou para a casa e falou assim: hoje Jesus vai entrar aqui nesta casa. E ela foi arrancando todos os ídolos do meu avô. E arrancou todos os ídolos da parede, o meu avô bravo, e aí a gente desceu correndo, e ela quebrava os ídolos. Isso aqui não é Deus, Jesus é Deus, Jesus mudou a minha vida. Eu lembro que ela comprou uma briga enorme com meu avô. Mas uma coisa eu sei, Jesus mudou a vida da minha mãe naquele dia. Talvez sem experiência, mas o que ardia no coração dela, ela queria transmitir para alguém. O que estava ardendo no coração dela, ela queria passar para alguém. A graça do Senhor Jesus, a unção do Senhor Jesus derramada em nossa vida, irmãos, quando é verdadeiro, quando é avivamento, a gente quer passar para alguém, a gente quer distribuir. Cadê os jovens avivados? Cadê a juventude, os obreiros, as irmãs, os irmãos avivados da igreja que queriam passar para alguém? Receba Jesus. Nós estamos fabricando pessoas prontas, queremos pessoas prontas, estamos em busca de pessoas prontas. E eu me lembro que, para mim hoje estar aqui pregando aqui nesse altar, eu tive que tremer, eu tive que dirigir culto de jovens, eu tive que ser líder de jovens, mas não porque impuseram, não porque foi imposto para mim, porque eu decidi, eu sabia, e eu sei o que tem sentido para a minha vida. Pedro não vai receber com esta alegria o que André está transmitindo a ele. E é razoável de entendermos. Cada um de nós temos a nossa personalidade. Cada um de nós somos impactados da forma que nós somos, que nós existimos. Tem pessoas que não é qualquer coisa que traz um impacto. Tem pessoas que ela precisa ter uma experiência mais profunda para ser impactado. E Jesus sabe disso. Tem outros que somente um louvor já traz um impacto e ela já se quebranta e ela já entende. E ele já entende que o que tem sentido, o que tem projeto, o que é projetado para ela é aquilo. Então ela já entende pelo louvor, pela uma oração, pela uma profecia. Mas tem outros que não. Tomé só vai crer quando ele toca. E Jesus sabe disso. E Jesus sabe das nossas personalidades, daquilo que nós somos. Ele sabe da minha e da sua estrutura. Pedro não se moveu como André. Mas Pedro foi lá. Conheceu Jesus. Se você voltar ao texto anterior do capítulo 5, você vai ver Jesus entrando na casa da sogra de Pedro. Se você for para o capítulo 2 de João, você vai ver os discípulos com Jesus na festa das bodas de Caná. Então, ou seja, Pedro viu o primeiro milagre que Jesus fez, Pedro estava lá. Pedro viu Jesus curando a sua sogra, porque Jesus propôs em ir à casa de Pedro. E foram poucos que Jesus entrou na casa. E Pedro estava lá. Pedro, ele teve seu primeiro contato, a sua primeira experiência com Jesus,
não tanto empolgado, não tanto aberto como o André. Mas ele se permitiu estar lá. Com aquele sentimento receoso, com aquele medo de realmente acreditar. Será que não estou sendo enganado, como Natanael, né? Que achou que estava sendo enganado quando Filipe leva Natanael até Jesus. Então essa sombra de dúvida, essas situações, elas pairam nas nossas vidas, irmãos. Elas pairam. Tem momento que a gente está num fervor tão tremendo. E a igreja enfrentou o fervor de Deus tão maravilhoso. Mas parece que a gente vai se encostando e vai dormindo. Ou parece que a gente não quer acreditar mais em Jesus, ou nós nos permitimos acreditar em muitas outras coisas e menos no que Jesus é e no que Jesus representa para nós. Pedro vai andar com Jesus naquele primeiro momento. Até então Pedro não é discípulo, ele é Simão. No primeiro contato, Jesus muda o nome de Pedro, ou de Simão, para Pedro. Você vai encontrar isso no capítulo 1 e o versos 41 a seguir de João. Quando Jesus tem o contato com Pedro, a primeira coisa é mudar o nome de Simão para Pedro. Só que Pedro não teve isso como algo significativo para ele. Já pensou? Você ter uma identidade, Jesus chega e fala assim, o seu nome não é mais isso, o seu nome é assim. Foi isso que Jesus fez no primeiro contato com Pedro. Muda a personalidade de Pedro, porque nome é uma identidade, aonde nós nos construímos através dessa identidade. E Jesus chega para Pedro e muda a identidade de Pedro. Fala, tu não é mais Simão, tu é Pedro agora. Só que Pedro não entendeu aquilo, não levou aquilo tão significativo. Jesus está o tempo inteiro falando conosco, irmãos. Jesus está o tempo inteiro nos direcionando, nos mostrando o caminho, o sentido, a palavra, o poder, o Espírito Santo, a graça, a cura, o milagre, a salvação. O tempo inteiro o Espírito Santo está nos convencendo a nós nos despertarmos e a vivermos o avivamento. Mas parece que a gente não percebe isso. Parece que a gente não está percebendo isso. O mundo está aí soprando a trombeta da destruição e a gente está aqui olhando um para o outro dizendo glória a Deus e aleluia. E aí a gente sai, dorme, fica desesperado, sem vontade. Quantos de vocês tiveram vontade realmente de vir hoje para o culto? Não levante a mão. Porque a gente vai perdendo a vontade. Vai perdendo a vontade, vai se esfriando, vai se esfriando. Eu vejo aqui a missionária Rubini sempre falando aqui para as irmãs. Irmãs, não se esfriem, vem para os trabalhos das irmãs. A gente vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. E aí as coisas vão ficando corriqueiro. Parece que não tem mais sentido. Eu fecho a Bíblia, abro a Bíblia, coloco a Bíblia no braço e vou embora para casa. Pedro fez isso. Pedro andou com Jesus, participou da festa de Caná, mas aonde Pedro estava? Trabalhando. Pedro estava trabalhando. Pedro, ele tinha uma empresa para gerir. Ele era sócio de João, de Tiago. Ele geria uma empresa de pesca. Mas essa noite aqui não foi uma noite qualquer, irmãos. Eram noites e mais noite que acontecia a mesma coisa com Pedro, João, André, Tiago. Eram noites e mais noites que eles iam para o mar e não apanhavam nada. Pedro estava falido no seu sono, na sua falta de despertamento em Deus. E acredito que quando Pedro pensava, não apanhamos nada, ele pensava nas dívidas,
nos seus funcionários, pensava na sua família. Pedro não era tão leigo assim, irmãos, como vocês imaginam. Quando fala que Pedro ele não tinha estudo, não quer dizer que Pedro era tão leigo assim. Pedro geria uma empresa. Ele tinha conhecimento. E parece que o sono da vida pairou sobre a vida de Pedro, o sono do fracasso, que mesmo Jesus mudando o nome de Pedro, a identidade de Pedro, ele continuou no seu fracasso, no seu medo, na sua angústia, no seu desânimo. Ia para o barco, para a praia, tentava novamente, voltava frustrado, pensando nas consequências. E esta palavra é para você, que por esses dias pensou em tantas situações, em tantas circunstâncias da sua vida, em tantos projetos falidos, fracassados, empresa fechada, situação não anda bem, a doença batendo na porta, os diagnósticos da vida. É para você esta mensagem. É para você que luta o dia, o tempo, o mês, o ano, e parece que você sempre se depara no mesmo lugar, com as mesmas palavras, com as mesmas queixas, com os mesmos processos. Mas você serve a Deus. Você serve Jesus. Você já viu muitos milagres. Cristo entrou na tua casa. Você até diz que anda com Ele, vem à igreja, mas parece que pairou uma sombra negra sobre a sua cabeça, que as coisas só te faz desistir. É para você que Deus quer derramar o seu avivamento. Todos os dias, Pedro estava no mesmo lugar e voltava decepcionado. Até o momento que Jesus vai ao lago de Genezaré. Pedro não é discípulo de Jesus nesse texto. Pedro é um ouvinte, Tiago é um ouvinte, André é um ouvinte. Estão conhecendo Jesus, estão naquele conhecimento. Mesmo André sendo impactado com a mensagem de Jesus, André não está seguindo Jesus aqui. Pedro não seguia Jesus. Pedro estava lá no barco, pescando. Jesus vai passar pelo lago de Genezaré. E a multidão está seguindo Jesus. E Jesus vai pregar, trazer uma palavra. Avivamento tem que ter palavra, porque palavra nos coloca em conflitos e em decisões diante de Deus. Por que nos coloca em conflito? A palavra de Deus. Porque eu ou decido uma coisa ou outra. E Jesus vai trazer um sermão, que pena, irmãos, que não temos o sermão que Jesus pregou aqui no lago de Genezaré. Mas Jesus vai trazer uma mensagem tão grande, tão maravilhosa, que a multidão começa a apertar Jesus. E Jesus é obrigado a se retirar, a se afastar e a subir no barco de Pedro e a pregar sobre o barco de Pedro. Jesus prega, traz a mensagem, traz a palavra, instrui, fala do reino, fala das coisas de Deus, do sentido da vida, do propósito de estar aqui, da existência do ser humano, da salvação em Deus, dos milagres que Deus tem, de uma vida abundante, de uma vida concreta, de uma vida livre dos medos, das frustrações, de uma vida que tem sentido, que partilha, que entrega, de uma vida que é impactada não por um algo material, mas por um reino, para um algo divino, um algo eterno, que quando você subir, sair deste mundo aqui, e você partir, seja na sua trajetória de morte, ou seja no arrebatamento, você vai ter algo
tão supremo, tão eterno, que você vai se vislumbrar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Os significados que Jesus apresenta no seu sermão. E aí Jesus vai dizer para Pedro: Simão, faze-te ao largo, verso 4, e lançai as vossas redes para pescar. Simão vai responder no verso 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Aqui começa uma mudança, irmãos, uma transformação. Nenhum homem frustrado, nenhum homem sem sentido, nenhum homem que está dormindo no seu sono da vida, da espiritualidade. Aqui começa a mudança, na beira de um lago. Na beira de um lago. Uma mensagem pregada por Jesus. O texto não diz que Jesus curou alguém, diz? Não. O texto não fala que Jesus fez a multiplicação dos peixes antes da mensagem, não. Simplesmente Jesus disse para Pedro: vai ao alto mar e lança suas redes. Pedro vai dizer: sob a tua palavra. Primeiro, Pedro chama Jesus de mestre. Mestre, sobre a tua palavra. Mas Pedro não é discípulo. Para ser mestre tem que ter os seus discípulos. Pedro não é discípulo. Mas aqui está a chave da decisão de Pedro. Mestre, sobre a tua palavra eu lanço a rede. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós ficamos nesse sono? É porque nós não pegamos a palavra e dizemos: Senhor, sobre a tua palavra eu vou, eu faço, eu oro, eu determino sobre a tua palavra. A gente escuta a palavra, ouve a palavra, as ministrações, somos impactados, mas quando nós estamos sendo tomados pelo sono, a gente esquece da palavra. A gente esquece do que Jesus disse para nós. Sobre a tua palavra eu lanço a rede. Lançou a rede, apanhou uma quantidade enorme de peixes, que trouxeram até a praia. E o texto diz assim, no versículo de número 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Uma palavra de Jesus faz com que Pedro perceba que Jesus é mestre. E faz com que Pedro determina no seu coração que a partir daquele momento ele vai seguir esse mestre. E a palavra de Jesus faz com que Pedro reconheça que todas as suas frustrações, a sua personalidade de fracasso, os seus medos, as suas angústias, era pelo simples fato de que ele é pecador. O reconhecimento que ele é pecador. Ele reconhece isso, que ele é pecador, esse reconhecimento que ele tem de que aquele Jesus, aquele homem que pregou sobre o seu barco, não é simplesmente um homem qualquer, um profeta qualquer, ele é o seu mestre. Jesus quer ser o seu mestre, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente. Jesus quer ser o seu mestre. E aí Jesus vai dizer uma coisa, irmãos. No versículo de número 10, na parte final do versículo, disse Jesus a Simão: não temas,
doravante será pescador de homens. Pedro está com medo aqui? Nesse momento? Jesus não está dizendo para Pedro, não temas, pelo momento que Pedro está ali. Porque ali não era um momento de medo, porque o texto diz que eles estavam totalmente extasiados, admirados pela quantidade de peixe que eles tinham apanhados. Então não tinha temor, não tinha medo aqui. Mas Jesus vai dizer para Pedro, não temas. Porque Pedro viveu a vida inteira com medo. Medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não ser um bom pai, não ser uma boa mãe, ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pastor, um bom obreiro, uma boa liderança. Medos. Medos de frustrar, de desistir, de fracassar, de voltar para trás, ter que recomeçar de novo. Medos. É esse tipo de medo que Jesus diz para Pedro. Pedro, não temas. De agora em diante eu proponho um outro desafio para você. Ser pescador de homens. E o que era ser pescador de homens? É desafios, irmãos. O texto está em volta de desafios e de decisões. A partir de agora você vai ser pescador de homem, mas eu não sei o que é isso. Jesus não é o teu mestre? Pedro não disse mestre? Então a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Tem um novo sentido para a tua vida. Tem um novo tempo para você. Não pegou? Tem um novo tempo para você. Tem um novo sentido para a tua vida. Tem um novo mover de Deus para você. A partir do momento que eu e você, nós nos colocamos Jesus como mestre da nossa vida, nós temos que estar disposto a receber dele um novo sentido, um novo significado, mudanças que ele proporá em nós. Que ele vai propor para cada um de nós. Você vai ser pescador de homens. E aí eles deixam tudo e seguem Jesus. Deixou tudo. Por isso que a pesca não é, o sentido do texto não é a pesca, não é a quantidade de peixe. É a decisão que eles tomam. De deixar tudo na praia. Barco, peixes, tudo. Mas eles não eram empresários. Não tinha que voltar lá para levar os peixes, vender os peixes, pagar os funcionários. Mas se eles fizessem isso, pegassem os peixes, levassem para a empresa, pagassem os funcionários, vendessem no mercado, eles teriam que voltar no dia seguinte na praia, no lago, no barco e tentar pescar novamente. Só que Jesus não iria passar por ali de novo. Eles estariam vivendo a mesma perspectiva que outrora viviam. Só que a oportunidade estava posta sobre eles. E eles tinham que tomar uma decisão. Seguir o Mestre, caminhar com Jesus. Porque quando eu entendo que eu estou com Jesus, que eu ando com Jesus, que eu tenho Jesus na minha vida, que Ele tem sentido para mim, eu nunca mais volto para o tempo de fracasso em minha vida. Eu nunca mais vou ter medo das coisas na minha vida. Porque quando a sombra da vida vier sobre mim, eu sei que Jesus é o sol da justiça que vai dissipar essa escuridão que sobre mim vier. Com Jesus eu não vou ter que me desesperar. Com Jesus eu não vou ter que voltar para o barco, para a praia e tentar novamente, frustrar novamente. Porque eu sei que com Jesus Ele proporcionará novos caminhos, novos horizontes, novos desafios. Então pega, minha irmã, meu irmão, porque Jesus hoje coloca você em novos projetos nesta noite. Aleluias. Se eu deixo Jesus ir, se eu fico com os milagres,
Amanhã terei milagre de novo? Se eu deixo Jesus passar e fico com os milagres, vai ser bênção. Eu vou poder dar um up na minha vida. Eu vou poder resolver situações. Mas Jesus vai passar, vai embora. Eles vão decidir, eu quero Jesus. Mas só decide quem quer Jesus, irmãos. Quem realmente entendeu a palavra de Jesus. Jesus não prometeu carro, casa, avião, iate, cura, riqueza. Ele dá. Ele abençoa, Ele enriquece, Ele cura. Mas independente de tudo isso que Jesus faça, dos milagres, da cura, da bênção, da prosperidade, só entende que Jesus é mais do que isso quem verdadeiramente acordou para o despertamento e disse, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Porque você pode ir em qualquer lugar hoje, do século 21, vai ter um Jesus lá, de bênção, de cura, de milagre, em qualquer lugar, seja ele religioso ou não, seja ele cristão ou não, vai ter um Jesus lá, de cura, de milagre, de salva casamento, né, de procura, coloca o seu amado no teu caminho. Vai ter um Jesus lá sendo apresentado. Mas quem entende e ouviu a palavra de Jesus, e foi impactado por esse Jesus, ele vai dizer assim, eu quero Jesus. Ele vai fazer como o salmista no Salmos 42, ele tinha tantas coisas para pedir para Deus. Ele poderia pedir para Deus livrar ele do seu filho Absalão, mas uma coisa o Salmos 42 vai dizer, o salmista vai dizer, eu quero Deus. A minha alma tem sede de Deus como a terra sedenta. Só entende quem acordou, se despertou para este avivamento, está dizendo para a sua vida, eu deixo tudo a partir de hoje, eu quero Jesus. Eu quero seguir Jesus, eu quero andar nos passos de Jesus, eu quero viver o que Jesus propõe para mim. Isso tem sentido para mim. Eu quero esse Jesus. E é por isso que eu deixo tudo. Aqui não é um deixar sem responsabilidade. É um deixar na responsabilidade, mas dizendo, eu me desprendo disso, eu me desprendo daquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Jesus é muito mais do que isso que eu estou passando. Eu quero esse Jesus. Nunca mais vou precisar voltar. Se eu continuar nesse despertamento, nesse avivamento para a minha vida. Eu nunca mais vou voltar lá. E é interessante que se vocês encontrarem aqui, o texto, vocês vão achar os discípulos voltando para a pesca, no capítulo 21 de João. Quando Jesus ele morre, ele se aparece no momento da aparição de Jesus, após a sua ressurreição, e os discípulos voltaram a viver o sono, e começam a dormir novamente, e Pedro vai dizer, eu vou voltar para a praia, e aí Jesus vai apresentar lá na praia para Pedro e os discípulos, e vai dizer, não é esse o teu lugar, meu filho. O teu lugar não é mais a praia, o teu lugar não é mais o peixe, o teu lugar não é mais esta empresa, o teu lugar é o lugar que eu determino para você. Se assim você acreditar no sentido que eu proponho para a tua alma. Aleluias. Só passaremos de novo para o medo, para o processo de angústia, de sofrimento, de fracasso, quando nós, irmãos, permitimos que esse sono nos acometa. Mas quando eu estou tomado
por esse avivamento, pelo desejo de Jesus. Eu quero Jesus. E é bem verdade, voltando lá no texto, para terminar, eu já vou até fechar aqui, irmãos, a Bíblia aberta é um perigo para o pregador. Voltando lá no texto de Elias, Elias fez o projeto de Deus lá, o avivamento desceu, toda a maravilha aconteceu. E aí no capítulo 19 de 1 Reis, você vê Elias correndo e dormindo debaixo de um zimbro. Porque o sono, irmãos, o sono do processo da nossa vida, o dormir, é bom. Ficar acomodado em um lugar, é bom. Restabelece energias, revigora. Mas não é este sono que Deus nos proporciona para um despertar. É o sono de quando a gente perde o sentido das coisas de Deus. O sentido do avivamento de Deus, do despertar, do partilhar, daquele fervor, daquela chama. Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fogo no altar, fogo na vida, fogo de Deus, avivamento de Deus é isso. E quando isso se apaga, quando a gente dorme no processo de Deus, e a gente sempre vai estar sendo chamado para dormir. Porque a gente desiste muito fácil, irmãos. A gente desiste muito fácil. Porque a gente está sempre se apegando a coisas, a objeto, a materialidade. Jesus não nos proporciona materialidade, coisas palpáveis, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Deus existe, ponto. Deus não é um ser que eu vejo, mas Ele existe porque eu tenho fé, eu creio que Ele existe. Mas a gente está procurando sempre a materialidade. E aí quando a materialidade não acontece, Deus não se materializa para falar conosco, a gente faz o quê? Dorme, desiste, cansa, fracassa, vai tornando peso, enfado. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo para aquele que está lá fora, Jesus está dizendo para aquele que está lá e para aquele que está aqui. Porque a gente vai sendo acometido por esse sono. Elias vai dormir debaixo de um zimbro, o anjo vai vir tocar nele, levanta, come, porque é muito comprido será a tua caminhada. Ele vai comer e vai voltar a dormir de novo, até o segundo toque do anjo. O anjo vai acordar Elias, e Elias vai comer e beber, e aí ele vai despertar, e com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E aí eu quero terminar aqui dizendo uma coisa. Por que Elias se despertou e foi para o monte de Deus? Porque ele disse consigo mesmo, eu quero Deus. Despertar, avivamento é dizer para você, eu quero Jesus, eu quero Deus. Não é levantar uma faixa e dizer assim, Jesus não. É você dizer para dentro da tua alma, eu estou com uma terra seca, desejando Deus, desejando Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu deixo isso, eu deixo aquilo, eu deixo o pecado, eu deixo tanta coisa, porque eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero o caminho de Jesus, porque eu estando com Jesus, eu tenho tudo, você não precisa de mais nada, a única coisa que você precisa nesta noite, é de se encher de Jesus, é continuar com Jesus, é caminhar com Jesus, é tomar uma decisão hoje, dizer, eu escolho Jesus para a minha vida, e aí você vai ter tudo, aí vai acontecer tudo, porque Jesus disse, que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós, e aí tudo se faz novo, porque esta é a vontade de Jesus para nossas vidas. Eu quero Jesus. Quantos querem Jesus? Quantos querem permanecer com Jesus? Levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor nesta noite. Então não deixe isso apagar. Se você estava dormindo, o Espírito Santo hoje veio aqui para dizer, acorde, porque você precisa de mim. Você precisa de mim.
Você precisa de mim, você precisa sair deste sono, porque é muito comprido ainda o teu caminhar. São decisões que você vai tomar. Tome com Jesus na sua vida. Se debruce diante de Jesus. Deixe tudo e siga Jesus. Porque o teu futuro vai ser mais promissor do que você receber as dádivas de Jesus e você permitir que Jesus vá embora. Aí amanhã você vai precisar desse Jesus. Então Ele está aqui hoje dizendo para mim e para você: deixe tudo e venha, me segue. Porque hoje Ele nos faz pescador de homens. Hoje Ele te dá uma nova perspectiva para a tua vida. Um novo sentido, um novo horizonte para a tua vida, em nome do Senhor. Se coloque de pé, eu quero fazer esta oração para terminarmos em nome de Jesus. Aleluias. E tem alguém que ainda não se decidiu? Decida hoje para Jesus. Decida hoje deixar tudo e seguir Jesus. Coloque Jesus na tua vida. Coloque Jesus nas tuas finanças. Coloque Jesus dentro do teu lar. Coloque Jesus na tua família. Ponha Jesus no centro da tua vida. E aí você nunca mais vai voltar atrás para pescar novamente. Deus tem futuros. Deus tem projetos futurísticos para você. Deus não tem nada com o teu passado. E Deus muito menos se importa com o teu passado. A Bíblia nos diz que Ele pega o nosso passado, joga no lago do esquecimento e deixa lá, fluindo e se afogando no lago do esquecimento. Ele não vai te lançar em rosto, Ele não vai te cobrar nada do que é do teu passado. Ele vai dizer simplesmente: hoje me segue, que eu te tornarei pescador de homens. Se você hoje quer tomar uma decisão na sua vida, é noite de decisão. É noite de achegar ao Senhor. É noite de dizer: Jesus, eu quero você. Se tiver, pode vir correndo enquanto nós vamos estar orando. Vem aqui, fica aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos clamar a Deus pela tua vida. E você vai sentir a mão do Mestre te segurando e te caminhando novamente contigo. Feche os teus olhos, eu quero orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, dada ao nosso coração, ministrada sobre as nossas vidas. Nós queremos este avivamento, desejamos ardentemente nos despertar, Senhor. Nós vivíamos dormindo lá, Senhor, no lago, na angústia, no passado, no processo de fracasso, Senhor. Mas hoje nos despertamos com esta palavra. Hoje estamos aqui orando, porque cremos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia. Tu és o nosso Deus. O Senhor tem sido a nossa âncora. E nós nos depositamos em Ti, Pai. Lançamos os nossos angústias, os nossos processos nas Tuas mãos nesta noite. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Colocamos o Senhor dentro do nosso caminho. Colocamos o Senhor nas nossas decisões. Colocamos o Senhor nos nossos projetos. E assim cremos, Pai. Queremos deixar tudo que nos aprisiona, que nos prende, porque entendemos que isto tem sentido, que o Senhor tem sentido para nós, que o Senhor tem sentido na nossa alma. Nós somos uma terra seca que desejamos por Ti, carecemos da Tua presença, carecemos do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Se não for o Senhor, não sairíamos daqui com vida, mas o Senhor que nos proporciona a vida, o Senhor que nos proporciona a cura, o milagre, a bênção. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas são passageiras, mas uma coisa é eterna: a salvação em Cristo Jesus. Ela é eterna, e abraçamos